são esses passos celestes, onde vou sempre ouço o rumor, é Jesus que está sempre presente, passeando entre nós com valor. E quem são esses braços tão fortes que me amparam com tanto amor? Eu vivia na sombra da morte, mas um dia Jesus me salvou, porque é meu bom Jesus. Ele ama tanto assim, reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. E quem são essas mãos que seguram minhas mãos e não deixe eu cair? E quem são esses dedos que curam e aos demônios podem sair? E quem é esse ser poderoso que domina todo o ser? Ninguém tem sangue tão poderoso, o sangue de Jesus tem poder. Porque é meu Jesus, Ele ama tanto assim, reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. E esta voz que me ordena, que não tenha dúvidas no fala. E esta voz E as 45 vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho.
Louvado seja Deus, amém? Eu gostaria de saber se tem alguém que tem algum testemunho, algo para compartilhar com a igreja do Senhor, amém? Se tiver, pode vir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Senhor. Amém, Jesus. Deus é bom. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria. Na verdade, a pastora no domingo tinha pregado aqui, foi maravilhoso o culto. E Deus tinha usado ela para falar assim, que tinha um irmão aqui na igreja, que Deus estava preparando nessa semana que passou, o dinheiro. A gente estava precisando de uma quantia, né? Para pagar o apartamento. E a gente não tinha, desesperado, e nos entregou na mão do Senhor. E nesse dia o Senhor falou que Ele estava preparando a quantia certa para a gente honrar o que a gente tinha que pagar, né? E a gente creu nesse que a palavra foi dita, né? E graças a Deus pagamos, graças a Deus. Eu tenho outro também, irmãos. Eu trabalho de caixa, né? E nunca deu diferença no meu caixa, assim, né? E no dia lá na correria, fechei o caixa, achei que tinha dado sobra de R$100, né? É sobra, tranquilo, né? Alguém vai aparecer. Aí quando chegou para sair de férias, o meu chefe falou assim, olha, você tem que acertar. Aí eu falei, não acredito, né? O dinheiro certinho, não vai sobrar nem R$1, né? Ainda tem que dar esses R$100. Fiquei tão triste naquele dia. Aí beleza, paguei lá a diferença. Aí no outro dia a menina me ligou, já, sabe aqueles R$100 da sua diferença? A moça da limpeza estava limpando debaixo do seu caixa, achou R$100. Eu acho que é seu. Eu falei, é sim, certeza. Ela falou assim, me passa a sua conta que eu estou depositando agora. Eu falei, o Senhor é fiel. Aleluia! Né? Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Fica a Deus. Glória a Deus. Vai dando glória que Jesus tem por glória, amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para nós também é motivo de grande alegria hoje ver eu e meu esposo. Nós estamos aqui para agradecer mais uma bênção que o Senhor nos deu e mais uma fidelidade dele nas nossas vidas. Um tempo atrás, o Senhor prometeu que ele entregaria uma chave de uma casa para a gente. Na verdade, quando Deus usou a pastora a primeira vez, falou que seria uma chave. E eu falei, amém, Senhor. E hoje nós moramos num apartamento. E eu não gostava de casa, ser bem sincera com os irmãos. Não era uma coisa que tinha no meu coração. Então, quando a pastora falou, eu falei, amém. Deus vai me preparar um outro apartamento. E ele sempre com vontade de casa. Só que Deus é tão bom, né, irmãos, que ele converte o coração. E quando é coisa dele, ele faz você amar desde o primeiro momento. Aleluia! E eu falei, amém. Deus continuou, a gente olhava uma coisa, eu olhava o apartamento e olhava a casa. E assim foi. Até que um dia Deus usou a pastora de novo e falou assim, o Senhor não esqueceu da promessa que ele fez. E não é um apartamento, é uma casa. Aí eu falei, ô Jesus, o problema é comigo então. Eu falei, Senhor, muda o meu coração, né? Eu falei, eu tenho que me agradar de alguma coisa então. E continuamos na luta. A gente falou, Deus vai mostrar o caminho que for, né? Por onde começar, para onde ir. Veio a crise, toda aquela história, a gente não sabia por onde começar. Continuamos orando ao Senhor. Aí o ano passado, Deus me fez uma outra promessa. E ele falou dessa vez, reforçou no culto de terça-feira, que o Senhor iria fazer tudo novo na minha vida. Ele falou, se prepara, porque até de interesse você vai mudar e não vai demorar. Aí no final do ano, a pastora fez uma pregação sobre o dilúvio da Arca de Noé. E falava que depois de 150 dias, as águas minguaram. E eu peguei aquilo para mim e fiz um jejum de 150 dias. Eu falei, Senhor, não sei o que é, mas são 150 dias. E eu fiz esse jejum, até então sem saber de nada. Isso foi mais ou menos em novembro. Passou acho que umas 2 semanas, eu e ele estava passando de carro, vimos um sobrado muito bonito e resolvemos entrar para ver. Entramos, amamos o sobrado. Aí quando o rapaz falou o valor, eu falei, bicho, vambora, saiu correndo. Aí passou um tempo, a gente desistiu, falou, não é esse sobrado não. Apesar de ter amado, eu já entrei, já imaginei onde seriam as coisas e tudo mais. Mas eu falei, sem condições. Passou um tempo, no final do ano, o rapaz ligou novamente pra gente. Eu
Ele falou, não, faz uma proposta. Esse cara tá louco. Eu falei, como que eu vou fazer proposta? E a gente relutando. Que a gente não sabe, na verdade a gente chegou a fazer umas 3 propostas, irmão. Você jogava fora com vergonha de jogar fora. E além de tudo, nós tínhamos um apartamento nosso, para vender, no caso, né? E tudo bem, nesse meio termo, Deus foi trabalhando. Arranjamos um comprador para o apartamento. Foi assim, de uma maneira inesperada. Deus preparou uma pessoa. E aí falou, vamos dar sequência nas coisas da casa então. Vamos entrar com documentação, vamos entrar com tudo. Só que tem aquela dúvida ainda, né? E aí eu falei, não, senhor, o senhor precisa me confirmar. Eu falei, eu preciso de alguma coisa para ter certeza. Ele falou, não, é essa, vamos tocar o barco. E a Tânia não sabia de nada. Nada, absolutamente nada. Eu nem tinha comentado com ela que a gente ia gostar de uma casa. Acabou, teve um final de conta, ela falou, preciso falar com você. Aí ela falou, chegou, estava eu e o Daniel, ela falou assim, olha, o senhor me deu um sonho, e estava eu e você lavando o quintal da sua casa nova. Aí eu falei, ô Jesus, é confirmação, só pode. Não bastasse, ela continuou e ela deu detalhes da casa. O Senhor usou a vida dela e falou, olha, o piso é assim, tem um jardim assim, é um sobrado, eu vejo assim, assim, assim. Detalhes da casa. Eu falei, Senhor, é a nossa casa, só pode ser. E aí nós continuamos com toda a documentação e Deus foi abençoando. Foi de uma maneira assim, extraordinária, que eu falo, foi só Deus nas nossas vidas. E aí, quando se passou os 150 dias do jejum, que eu tinha feito o propósito, exato nos 150 dias, irmãos, eu estava assinando a venda no meu apartamento. Aí eu falei assim, Deus é fiel, Ele cumpre os detalhes, e às vezes a gente fala assim, eu não sei por onde começar, eu não sei de onde, e foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tinha uma resistência por esse lado, que eu não queria. Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me dar uma direção quando for da sua vontade. E Deus preparou tudo, irmãos. Preparou o rapaz que vendeu, o construtor que vendeu a casa pra gente. A Tânia ainda tinha comentado que seria uma casa nova, e é uma casa nova, são os primeiros sonhos. E o Senhor está fazendo assim, do jeitinho do meu coração. Eu falei assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque não por minhas funções, mas pela fidelidade e a honra do Senhor. Eu agradeço muito a Ele, sou eternamente grata por tudo que Ele fez na minha vida e pela fidelidade dos detalhes. Então, às vezes a gente passa umas situações assim que você fala, não é possível, não é para mim. E o Senhor, Ele é muito maior que tudo. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Para que não fique só nas minhas palavras, eu gosto muito de Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como cresce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a envio. Então, irmãos, independente do qual é o setor que o Senhor te prometeu, qual área da sua vida, Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele é fiel. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é bom, amém? Isso tudo é para a glória do nome dele, né, irmãos? Mas é para a glória do Senhor Jesus também, que a gente se alegra. A minha parte, mas é de alegria pela vida dos irmãos, pela vitória dos irmãos. Eu costumo dizer que cada vitória, a vitória de cada um de vocês, é a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me alegra é que em dias tão difíceis, Deus opera milagre. Você não pode, mas Ele pode por você. Você não tem, mas Ele tem para te dar. Louvado seja Deus, aleluia. Como a irmã já falou aqui, louvado seja Deus. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas ao tempo certo tudo se cumprirá. Aleluia. Não muda o teu propósito, não muda o seu plano. Louvado seja Deus, aleluia. Para a gente, enquanto pastor, a gente conhece um pedacinho da história de cada um. Louvado seja Deus, né?
Aleluia. Às vezes o Senhor usa a gente, coisa que a gente nem lembra, é só bom testemunho mesmo que a gente nem. Eu lembro do sonho, você falou do sonho, e agora eu lembrei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai se cumprir na sua vida também. Fica fiel, fica firme. Aleluia. Fica na presença do Rei, porque Ele vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Há mais alguém, queridos, nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? No momento nós vamos recolher as ofertas. Aleluia. Os dízimos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui, Envelope de dízimo. Aleluia. Uma das maneiras do Senhor repreender o devorador da sua vida. Isso é bíblico, não é palavra minha. Malaquias 3:10, o Senhor te dá autoridade para fazer prova dele. Trazer os dízimos, as ofertas à casa do tesouro e fazer prova de mim. Se eu não vou, aleluia, te retribuir em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você ainda não tomou essa atitude, eu estava em casa hoje e o Senhor falava comigo, fala na minha igreja. Se você ainda não tomou essa atitude, irmãos, eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo, toma esse passo. Sabe por quê? Deus quer honrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer coisas grandiosas por você. Eu não estou falando, aleluia, de quantia. O que é o dízimo, pastora Tânia? 10% do meu ganho, 10% daquilo que eu recebo. Louvado seja Deus. Você dá 10%, Deus te deixa ainda 90%. Aleluia. E ainda supre a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não importa, irmão, a quantidade. Meu dízimo é R$10. Não importa. O que importa é a sinceridade do teu coração que você entrega para o Senhor Jesus. Amém? E essas portas só podem se manter abertas com o teu dízimo e com a tua oferta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós ainda temos imposto para pagar. Amém? Essa semana eu sorteio mais uma parte do imposto. Mas até o mês de outubro nós temos imposto para pagar da igreja. Louvado seja Deus. Então, se você tem amor por essa obra, se você tem visto fruto na sua vida através dessa obra, louvado seja Deus. Retribua ao Senhor. Eu não estou falando para mim, não. Amém? Mas eu estou falando para o Senhor, para a casa do Senhor. Retribua para Ele. Aleluia. Desde todo o teu coração. A Bíblia fala que nós devemos dar e dar com alegria. Amém, querido? Então dê com alegria ao Senhor Jesus. Às vezes para os novos convertidos, as pessoas aí fora falam assim: agora você vai dar dinheiro para o pastor. Não, para mim não. Amém? Porque nem salário eu tenho. Louvado seja Deus. Mas o Senhor cuida de mim. O que nós precisamos é manter essa porta aberta, essa casa de oração aberta. O nosso foco é ganhar almas para o Senhor Jesus, para que nós tenhamos condições de cuidar das almas, cuidar das vidas. Até aqui, aleluia, o Senhor tem cuidado, nada tem nos faltado. Eu creio que não vai faltar, em nome de Jesus Cristo. Já tem 5 anos que nós estamos aqui e mês a mês o Senhor tem nos honrado. Mas nós temos projeto, aleluia, para fazer mais coisas. Nós precisamos fazer mais coisas. Eu preciso acabar de arrumar a salinha das crianças. Tem tantas coisas para fazer, irmãos. E infelizmente sozinha eu não consigo. Bem, nós temos água, temos luz, temos as responsabilidades, Eu creio que um dia o Senhor vai preparar e nos dar a nossa sede própria. E nós vamos sair do aluguel, em nome de Jesus Cristo. Mas por enquanto nós temos o aluguel da igreja para pagar. O Senhor me tocou nessa. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar falando de oferta, de dízimo, Eu não gosto nem de ministrar. Mas o Senhor me tocou nessa tarde para falar com a igreja do Senhor. Seja um investidor da obra de Deus. Seja um abençoador da casa do Senhor. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro quando a irmã me deu o testemunho dela, Ela falou que pegou o envelope, ela estava desempregada. E ela falava assim, todo culto, todo domingo ela fala: Jesus, meu envelope está aqui, eu quero ser dizimista, meu envelope está aqui. Abre a minha porta. E o Senhor abriu a porta para ela. Louvado seja Deus. Na sua vida não vai ser diferente. Amém? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos, nesse momento, orar pelas ofertas, pelos dízimos. Vem cá, irmão Robson, fazer essa oração. Amém? Amém, Senhor. Deus. E você também que quiser contribuir, o valor do nosso imposto é R$388 por mês. Se 10 pessoas do nosso
conta é R$38, a gente paga sossegado sem dor de cabeça. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. No momento estaremos orando pelas ofertas. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, nesta oração, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os dizimistas, os ofertantes nessa noite, Senhor, que possa entrar, Senhor, em portas, em empregos, Senhor, abrir, Senhor, para que essas pessoas sejam dizimistas para a sua casa, ó Pai, que o Senhor possa fazer milagres, Senhor, em vidas aqui nessa noite, ó Pai. Não só hoje, Senhor, mas todos os dias, de cada vida de cada um, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, operar, Senhor, na vida de cada um dessas pessoas aqui nessa noite, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por estar fazendo esta oração, Senhor, consagrando, Senhor, a todos nessa noite, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Vidal Robson Marcorelli. Aleluia. Glória a Deus por auxiliar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse essas palavras. Estava chegando a hora. Glória a Deus que ele ia passar pelo processo do Calvário. E ele sabia muito bem. Louvado seja Deus. Chegou uma hora que ele teve que falar abertamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus na sua pregação com os discípulos. E ele disse essas palavras. Glória a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Para que os que dele comerem não morram. Louvado seja Deus. Eu sou o pão o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. E se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de muitos. Glória a Deus. Então, chegou a hora, louvado seja Deus, e estava chegando a hora que ele ia passar pelo Calvário. E ele, glória a Deus, teve que falar dele. E muitos ainda não entendiam. Pode ser que é no meio nosso, muitos que ainda não entendem. Muitas vezes não conhecem, não sabem como é que é o processo da Santa Ceia. Mas ele falou ali, louvado seja Deus, e muitos murmuraram. Como que pode dar a carne e o sangue, dar a sua carne para nós comer? Como é que pode ser? Louvado seja Deus. Não entendendo, glória a Deus, por as palavras de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E foi assim. Nicodemos também não entendia. Nicodemos falou: olha, quem faz as coisas que tu fazes, só quem tem veio do céu. Porque na terra não tem quem pode fazer esses milagres. Também não entendia. Glória a Deus. Jesus disse para ele: Nicodemos, você é um mestre da sinagoga, você conhece os processos da sinagoga, conhece a palavra, e como você não entende isso? Nicodemos, ele falou: como que pode ser, louvado seja Deus, nascer de novo? Nicodemos não entendia também como pode ser nascer de novo. Por acaso eu posso entrar no ventre da minha mãe sendo velho e tornar a nascer? Glória a Deus. E Jesus disse para ele: não é isso, Nicodemos. Louvado seja Deus. O vento sopra e você não sabe de onde vem o vento. Glória a Deus. Aleluia. Mas você conhece muitas coisas na sinagoga, mas ainda não tem muito entendimento. Então é assim, irmãos. Glória a Deus, o Senhor falando aqui na sua palavra. Glória a Deus, a minha carne é verdadeiramente comida. Louva seja o meu sangue é verdadeiramente bebida. Glória a Deus, para que você tenha vida eterna. Louva seja Deus, você tem que participar. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda disse a palavra: o que for batizado será salvo. Glória a Deus, que crer que for batizado será salvo. Então nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque